E você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Vamos cantar? Se você deu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente a fé está esfriando de muita gente, não é? Interessante essa pontuação que o irmão me fez, de que Abraão não tinha a Torá, não tinha as epístolas paulinas, claro, não tinha os profetas maiores, os menores, porque o posicionamento se tinha era o Código de Hammurabi, mas o Código de Hammurabi ele é datado em meados dos anos 1700 a.C. E há uma certa distância entre Abraão e Hammurabi. Hammurabi era um rei babilônico, não é? E Abraão, o interessante é que Abraão ele foi chamado do meio de um povo pagão. Em Josué está escrito que os pais de Abraão, adoravam outros ídolos. E Abraão ouviu Deus dizendo a ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão não tinha, na verdade, nenhuma referência escrita. Abraão não tinha nada disso, não é? Nem essa aproximação ao Código de Hammurabi, que era um decreto do rei babilônico em que o homem poderia ter mais de uma mulher. A partir daí, não é? Inclusive as leis civis, hoje muitas delas são respaldadas a partir desse código. Mas o que era que Abraão tinha? O que era que Abraão tinha? Em Romanos, capítulo 1, louvado seja Deus, Paulo diz que o que se sabe de Deus se manifesta no homem, porque Deus lhe manifestou. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Neles quem? Os homens, conforme o versículo 18. Não é? Neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, o que Abraão tinha? Abraão tinha a fé, como disse o irmão Almir. O escritor aos Hebreus define fé como, vamos lá, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando a gente fala de oração, eu já defini para os irmãos que fé é a coragem de pedir e a certeza de receber. Aqui fé, que é a base para toda a definição desse elemento divino, desse princípio divino, que se torna também um princípio humano. Elemento divino porque todo mundo tem fé, independente de quem seja a pessoa, ela tem fé. Uns, a gente até brinca, tem fé demais e outros fé de menos. Interessante que Jesus disse que se a fé for do tamanho do grão de mostarda, ela vai fazer um estrago extraordinário. E fé está sempre associada à atitude, à ação. Se disser que tem fé, Tiago diz,
e não tem obras, e essas obras não são apenas, como no contexto de Tiago, ele trata disso, do cuidado com o outro, não é? Porque Tiago, como pastor, ele tinha sempre também em foco o cuidar do outro, e ele até refere-se à fé dentro da sua fala dessa assistência ao outro, quando ele disse no capítulo 2, versículo 16, que se algum de vós disser ao irmão, o qual foi visitado, né, e o mesmo estiver em falta de mantimento cotidiano, a gente chegar e fica na paz, ou vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Ele associa aqui ao assistencialismo, ele associa ao cuidar do outro. Por isso que ele diz que a fé sem obra é morta. Mas aí a gente tem na Bíblia a liberdade de expandir a fé não só para o assistencialismo, mas para a ação, o agir. Por isso que fé está sempre associada à atitude. Está sempre associada à atitude. Por isso que Jesus disse da mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Porque ela teve uma atitude. Né? Ela disse consigo mesma, já debilitada de uma hemorragia de 12 anos, certamente muito consciente do tabu, do regimento que havia na cultura, de que qualquer pessoa que estivesse, por exemplo, com uma hemorragia, não é? Como era cultural da mulher em seu período menstrual, ser considerada imunda. E aí ela já tinha isso na cabeça, então o ideal era que ela se afastasse. Ela nem ousasse sequer chegar perto de alguém. Era para ela se afastar. Aí ela já tem isso como bloqueio na cabeça, e ainda mais a mulher olha assim, irmão, o que tem ladeando Jesus não é nada mais, nada menos que uma tal de multidão. E multidão já está dizendo, muita gente. Eu sempre correlaciono a essa multidão, a esse aglomerado de pessoas, a um contingente de homens que foram alimentados por Jesus na primeira multiplicação de pães, que foram 2 multiplicações. Na primeira, 5.000 homens. Como não era contado mulher, como não era contado criança, porque a mulher tem esse estigma, né? A mulher ainda sofre esse estigma. Jesus quebra isso. Jesus é quem dá o devido valor à mulher. E aí, onde tem mulher, onde tem homem, tem mulher. E normalmente onde tem homem, tem mulher, tem menino, nem que seja um só, como aqui hoje. Né? Mas 2, né? Tem a Letícia, tem o Yohanan, 3, um que está dentro da barriga. Quer dizer, onde tem mulher, irmão, tem pirraia. Normalmente, né? Nem que seja pouco, né? Não é? Aí era que é bronca. Então, pense naquele ajuntamento de gente. 5.000 homens, né? Tinha um bocado de mulher por ali. Normalmente, se tem mais mulher do que homem, em qualquer lugar que você vai, né? Quando a reunião é mista, né? Aí, normalmente, sempre aparece mais mulher do que homem. Glória a Deus por isso, que as mulheres estão sempre presentes, inclusive na igreja. Amém? Como sempre estiveram presentes na vida de Jesus. E aí ela já tem isso aí na cabeça. Mas ela disse consigo mesma: se eu tocar apenas numa banhada da sua veste, eu ficarei curada. E ela não ficou esperando a oportunidade, um bom tempo. Não. Ela teve uma atitude. Ela foi. E rompe a multidão. E ela toca no abanhado da veste de Jesus. E quando ela toca no abanhado da veste de Jesus, o milagre acontece na hora. Jesus diz: quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aleluia.
Muita gente estava tocando em Jesus naquela hora. O discípulo até diz, mas mestre, tu pergunta quem foi que te tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime, está todo mundo certamente tocando em Jesus, e pega daqui, pega dali, empurra daqui, empurra de lá. E o Senhor disse, quem foi que me tocou? Alguém tocou e tocou diferente. Alguém tocou com fé naquele momento. Aí tem a questão do dom da fé. Porque a fé ela é uma dimensão que já existe. Não sei se existe ainda hoje nas livrarias, se bem que é um livro até perigoso de se ler. Sugiro que nem todo mundo está... Aliás, eu entendo que nem todo mundo está apto para ler esse livro, mas existe um livro do pastor, antes o nome dele era Poyong-Chu, ele mudou o nome. Não sei como é que está, David Yong-Chu parece que agora está, mas era Poyong-Chu. E ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Interessante, ele explica nesse livro que a fé é exatamente essa dimensão. Há umas controvérsias, por isso que eu não sugiro que todo mundo leia, porque a gente acabou de ler aqui em Hebreus, capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção e a prova de coisas que não se veem. E há uma necessidade de refutarmos o ponto de vista do autor, quando ele diz que as pessoas tinham que, para receber aquilo que oravam, visualizar o objeto da sua oração. Criar uma imagem. Está doente, se veja curado. Está liso, veja-se com a carteira cheia de real. Veja a sua casa própria, veja quantos cômodos. Está andando a pé, veja qual é o carro que você quer, mentalize aí o carro que você quer. Então, isso aí, conforme é tratado pelo Atmani, é o poder da mente, não é? E isso foge a toda doutrina de Jesus, porque isso aí está mais exaltando o homem e etc. e tal. É quando ele argumenta, o David Yong-Chu, que foi a resposta que ele teve, porque alguns budistas eram curados, ou os budistas eram curados, os Seichonoye eram curados, os shintoístas eram curados, e os crentes não eram curados em suas orações, porque aí ele aprendeu com essa cultura oriental, hinduísta, enfim, que era assim que a coisa funcionava. Aí isso foge ao ensinamento de Jesus. Por quê? Porque existe fé, amém, amados? Como dom. Existe fé como dom. A Bíblia fala de o dom da fé. Existe o que a gente conhece como fé natural, que é o que eu digo aos irmãos, todo mundo tem fé. Amém? Para as coisas naturais, todo mundo tem fé. É você saber que apertando o interruptor vai acender a lâmpada, vai fazer funcionar o ventilador, pisando no freio, o automóvel vai parar. Né? Se não tiver essa confiança, não adianta botar o pé no freio. Entende? Então, fé natural, todo mundo tem. Existe fé como fruto do Espírito, e a fé como fruto do Espírito, ela tem a ver com o comportamento na relação com o divino, que é a obediência a Deus, e tem o dom da fé, que é o momento de impulso, que é o momento em que faz acontecer. Isso é uma coisa que foge ao nosso controle. Nós não manipulamos a fé nesse sentido. Nós não manipulamos a fé nesse aspecto. É uma manifestação divina. O que houve em Abraão foi uma abertura às coisas de Deus, apesar de viver num ambiente pagão. Os pais de Abraão adoravam a outros deuses, adoravam Sol, Lua, Urnamur, Ningal, Naná, adorava a tudo que era que dizia
se dizia Deus. E Abraão, certamente fechado aquilo, travado para aquilo, mas aberto para as coisas de Deus. Aí Deus se revela em Abraão. Foi muito feliz também o irmão Almir pontuar, nós temos de tudo isso hoje, e a fé de muitos de nós está capengando, a fé de muitos de nós está oscilando, a fé de muitos de nós está indo por água abaixo. Né? Isso é uma resposta ao vazio que nós estamos tendo de Deus em nossas vidas. O quanto está comprometida a nossa relação com Deus. Se a sua fé está lá para baixo, é porque a sua relação com Deus ela está comprometida. O que é que eu faço para que a minha fé ascenda? Reative a sua relação com Deus. Dinamize a sua relação com Deus. Intensifique a sua relação com Deus. Amém? Porque é a partir daí que a sua fé estará em evidência. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi a Jesus do nada não, ela ouviu dizer de Jesus. Bartimeu, por incrível que pareça, mesmo sendo de Jericó, e vocês conhecem a história de Jericó, era uma cidade que vivia debaixo de uma tremenda maldição, desde quando aconteceu dos seus muros caírem, com a entrada do povo de Israel sob o comando de Josué na cidade. Jericó é sinônimo de nada que preste. E tinha um camarada lá cego. Mas certamente ele tinha referência do Deus de Abraão. Ele tinha referência ainda da história da sua conterrânea, né? Que colocou o fio de escarlate, protegendo a sua casa e a sua família, junto com a destruição dos muros daquela cidade. E mesmo cego, quando ele ouviu falar de Jesus, que ia passando pelo caminho, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente percebe que Bartimeu era cego dos olhos desta anatomia, mas os olhos da alma, que é o entendimento, estavam muito abertos. Ele estava focado na promessa do divino, ele estava focado na promessa do Pai eterno. Então ele sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia, estava acesa a sua relação com as promessas. Amém? Procure ler mais a Bíblia para acender a sua relação com as promessas, porque as promessas estão de pé, porque fiel é o que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus, ele é fiel, aleluia. Aleluia. Eu sabia o que estava acontecendo. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Para de gritar, ele não vai atender. Aí ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vamos atender. Quando Jesus chega para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero ver. Jesus não disse, como disse a outros: vai, lava-te. Né? Jesus não disse: abre os olhos. Nem isso Jesus disse. Sabe o que foi que Jesus disse? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. De conformidade com a fé é que o milagre acontece. A falha não está em Deus. Amém? A falha não está na palavra sobre a unção com óleo, porque já disse, e volto a repetir, a unção com óleo, ela surte efeito, ela só não surtirá efeito, como a imposição de mãos não surtirá efeito, por alguns fatores. Um deles é a raiz de amargura que a gente viu no culto passado,
A raiz de amargura nos priva da graça de Deus, ou seja, faz com que a oração não surta efeito, a imposição de mãos não surta efeito, a unção com óleo não surta efeito, o comer do pão e o beber do vinho da ceia não surta efeito, o louvor não surta efeito, a palavra não surta efeito, a oração, o jejum, nada participar de uma celebração dessa não surta efeito, porque está com o coração cheio de ódio, de rancor, de raiva, de ira, de dissensão, de contenda, de estar de mal, está intrigado, está com raiva, está na carne. Gálatas 5, verso 20. Está na carne, está com porfia, está com emulações, está com dissensão. Isso se transforma em algo corrosivo, que é a raiz de amargura. E houve algumas dúvidas quando estava falando sobre isso domingo passado. E só para intensificar a explicação que já foi dada pessoalmente a alguns, mas que certamente surgiu na vida de muita gente. Raiz de amargura é quando você fala do outro para queimar a imagem. Quando você fala do outro para que ele seja desacreditado. Quando você fala do outro para que ninguém confie nele. Quando você fala do outro para que ninguém se aproxime dele. Para que ninguém negocie com ele, para que ninguém se relacione com ele. Raiz de amargura é quando você faz isso para isso. Além de não liberar o perdão. E aí, não liberando o perdão, não é perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 14, verso 15. Verso 14 e 15. Se não é perdoado, se não perdoa, não é perdoado. Aí não surte efeito. A fé não surte efeito se tiver assim. A unção com óleo, que cura o doente, que capacita para a obra, que abre o entendimento, que tira a carga do ombro, o jugo do pescoço, que nos dá o poder da superação, que nos dá o direito da primogenitura, que nos faz mais elevado que o rei Davi e os demais reis da terra. Ela não surte efeito. Se não tiver fé, nada também surte efeito. Seja feito conforme a tua fé, a tua ação, a tua atitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Precisamos nos aproximar mais de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que eu disse, procure ler mais a Bíblia. Está se lendo muito ainda hoje sobre Sócrates, Aristóteles. Está se lendo muito sobre um bocado de filósofo. Está se lendo muita coisa de teólogos. Está se lendo muito sobre, sabe, amados, influenciadores digitais. Está se lendo muito sobre formadores de opiniões. Mas sabe o que é que crente tem que ler, irmão? Crente tem que ler tudo isso, mas sobretudo ler Bíblia. Ler Bíblia de manhã, ler Bíblia de tarde, ler Bíblia de noite, para que a sua vida seja como árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem, não secam. Lê a Bíblia, irmão. Lê mais a Bíblia, irmão. Louvado seja Deus. Eu acho bacana o pessoal ficar postando hoje no status do Zap, do Story, do Facebook, não sei lá o que mais, do Instagram, fica postando, dizer de fulano, dizer de Beltrano. Eu disse dia desses, no programa, tudo isso aí é interpretação que eles dão, amados, da palavra. O instrumento aferidor da verdade do divino. E a verdade de Deus, ela é universal, ela é cosmológica, ela está no universo. Eu disse aqui na escola bíblica de quarta-feira, para a qual todo mundo está convidado, que nós estamos ligados ao cosmos. Sabe por quê? Porque nós somos carne, mas nós também somos espírito. E o nosso espírito, ele é o sopro de Deus. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele até diz que todo ser humano é inexcusável. Essa coisa de dizer, eu não acredito em Deus, aí se nomeia ateu.
Ateísmo, irmão, é conversa para boi dormir. Ateísmo é baboseira para gente que ainda não abriu a mente para as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e eu estou com a Bíblia e não abro, que todo ser humano é inexcusável, porque o que se sabe de Deus se manifesta no ser humano. Por isso que a Bíblia diz que o gentio que não tem lei, ele será julgado por aquilo que ele sabe, o que é certo e que é errado, porque ele tem o sopro do divino. Ele tem o que torna ele a imagem e a semelhança de Deus. Ele não acredita porque não quer, mas ele sabe que existe um ser grande, um ser soberano, um ser poderoso. E deixa eu dizer a você o nome dele é Jesus. Levanta a tua mão e dá glória a ele, porque Jesus é Deus. Ah, como eu queria gritar bem forte nessa noite. Aleluia. Como eu queria dar um grito de estrondar, sabe, irmão? Prepara o ouvido porque eu vou dizer. Controle aí que talvez estoure a placa de áudio. Eu vou dizer, meu irmão. Vou contar do até 3 para você controlar, senão vai estourar mesmo. E prepara o ouvido, meu irmão. Porque com a raiva que eu estou do capeta, eu vou dizer uma coisa aqui forte. Aleluia. Jesus é grande. Aleluia. Ele é Deus. Amém? Oh, aleluia. A vontade que eu estou é de dar glória a Jesus aqui. Aleluia. Sabe, estou com a vontade, sabe, de explodir. Aleluia. De mostrar que esse Senhor é grande, é soberano. Aleluia. Sobre a terra, sobre os céus. Aleluia. Será que você pode se levantar e contar comigo? Será que você pode se levantar e cantar comigo? Agora abre a boca e canta. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Por quê? Tu és tremendo. Do começo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, Jesus. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia.